Existe uma especialidade médica que a maioria dos médicos nunca ouviu falar durante a graduação. Não é uma especialidade nova e não exige que você abandone o que já construiu. A perícia médica é a especialidade que te dá liberdade de agenda e que te liberta definitivamente do plantão. Sem escala hospitalar, sem convênio e do lugar que você quiser e no horário que você escolher. E quem paga por esse trabalho? São hospitais, advogados, seguradoras, empresas, outros médicos, pacientes que se tornam periciados e sim, também a justiça. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar o que é essa especialidade e como ela funciona na prática e por que ela está com uma demanda maior de profissionais qualificados no Brasil inteiro. Fica comigo até o final, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua carreira. Antes de entrar nos detalhes, eu preciso te contar de onde eu vim, porque a minha história tem muito a ver com o que você pode estar sentindo agora. Assim como você, eu me formei médica, achando que sabia o que me esperava, mas eu não sabia. Afinal, ninguém te conta, na verdade, durante a faculdade, como é a medicina do lado de fora. A pressão, o volume, a solidão de algumas noites dos plantões, a sensação de que você está dando tudo, mas que ninguém ao redor percebe. Me formei em medicina e comecei a trabalhar, como todo recém-formado, fui direto para os plantões e era o que todos faziam. Era o que eu também fiz, plantão noturno, plantão de final de semana, feriados. E eu literalmente andava com roupa de cama dentro do carro, de plantão em plantão. Essas situações não eram exceção, eram a minha rotina. O cansaço que não passa com uma noite de sono, a tensão que fica no corpo mesmo nos dias de folga. A pergunta que começa a aparecer: até quando? E foi nesse ponto que eu tive contato com a perícia médica pela primeira vez. Eu entrei esperando o pior e saí com outra visão de mundo. Dentro da perícia, o médico tem prazos, mas não corre contra o tempo. Não existe intercorrência, não existe paciente gritando, família desesperada, decisões em 30 segundos. Existe análise, raciocínio e método. E existe algo que eu nunca tinha sentido com tanta clareza dentro de um hospital: o peso de uma opinião técnica que vai influenciar uma decisão da justiça. Os laudos assinados, eles vão para um juiz. Ele define o destino de um processo. Ele pode inocentar ou condenar com base técnica em um laudo que garante direitos e você pode ajudar a sociedade sendo protagonista nisso. Pela primeira vez na minha carreira, eu senti que a medicina que eu praticava tinha um peso diferente. Não era menos importante do que salvar uma vida, mas era diferente e igualmente sério. Decidi então aprofundar. Fiz residência em Medicina Legal e Perícia Médica na USP, a maior escola de medicina do Brasil. Foi difícil. A bolsa de residente mal paga o aluguel, então no primeiro ano eu fazia plantões até mesmo de madrugada em ambulâncias para me sustentar durante a residência e depois, no final do primeiro ano, eu já fazia perícias particulares. Pela primeira vez eu estava exatamente onde eu queria estar e não porque era fácil, mas porque era o certo. Depois da residência, eu fui aprovada em concurso para médica legista na Polícia Científica, atuei no IML, na Tríplice Fronteira, com casos complexos, uma realidade densa. Fui nomeada perita no Tribunal Regional Federal e continuava com as minhas assistências técnicas, que nada mais são do que perícias particulares. E ao longo desse caminho, eu fui entendendo algo que a maioria dos médicos nunca descobre. A perícia médica não é uma especialidade fechada, reservada apenas para quem fez residência ou passou em um concurso público. É um campo aberto, com demanda real, crescente e com poucos profissionais qualificados para atendimentos. Eu tinha encontrado dentro da medicina um modelo de trabalho completamente diferente,
sem plantão, sem escala, sem hierarquia hospitalar, com autonomia para escolher casos, definir honorários e trabalhar hoje exatamente de onde eu quiser. E percebi que quase nenhum médico sabia disso. Comecei a ser procurada por outros colegas, médicos que estavam exatamente aonde eu estive, esgotados, presos em rotinas que eles não escolheram, sem saber que existia um outro caminho dentro da própria profissão médica. Nesse período, que eu já tinha muitas perícias particulares e coordenava equipes de médicos peritos em casos de perícias da minha empresa, em cada novo caso eu precisava pegar na mão e ensinar o médico o passo a passo, pois nenhum médico sai da faculdade sabendo fazer perícia. Então, eu construí o que eu gostaria que tivesse existido quando eu estava procurando uma saída. Um caminho estruturado, com formação técnica séria, um método prático de como entrar no mercado, com acesso real a casos desde o início. Hoje, o CAEP, que é o Centro Avançado de Estudos Periciais, já formou médicos de todo o Brasil nessa área. Médicos que saíram dos plantões, que trabalham de casa, que constroem uma carreira pericial com autonomia e consistência. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo falando com você. Porque se você reconheceu alguma coisa da minha história na sua, a exaustão, a pergunta que não para, que é a vontade de algo diferente dentro da medicina. Então, o que vem a seguir foi feito para você. Então, deixa eu te mostrar algo que a maioria dos médicos simplesmente não sabe que existe. Existe uma área dentro da medicina reconhecida, regulamentada, em expansão, onde o médico não depende do plantão, não depende do convênio, não depende de escala hospitalar, exatamente como eu citei anteriormente. E essa área se chama Medicina Legal e Perícia Médica, uma especialidade que ninguém te contou na faculdade e que te dá liberdade de agenda e liberdade dos plantões e de conseguir ter a maior parte do tempo do seu trabalho em home office, ou todo ele. E antes que você pense que é só para quem quer trabalhar em IML ou fazer necrópsia, deixa eu te explicar que a perícia médica é outra coisa. Porque a maioria dos médicos tem uma ideia completamente errada sobre isso. A perícia médica é a área da medicina que responde perguntas técnicas para o mundo jurídico. Um juiz precisa saber se aquela pessoa tem incapacidade real de trabalhar. Uma seguradora, por exemplo, precisa avaliar uma invalidez, um advogado pode precisar de um parecer técnico sobre um caso que envolve médicos para a defesa ou para a acusação. Você escolhe aonde quer trabalhar. Uma empresa precisa de consultoria, um plano de saúde negou cobertura e o paciente vai à justiça e escolhe se quer ajudar o paciente, a operadora de saúde ou se você quer trabalhar para o juiz, por exemplo. Em todos esses casos, alguém precisa de um médico que saiba traduzir a medicina para o direito. E esse médico é o perito. E quem contrata e paga por esse trabalho? Depende da frente de atuação. Pode ser um juiz nomeando você como um perito oficial, ou um advogado te contratando como um assistente técnico de forma particular, uma seguradora, um hospital querendo redução de processos, uma empresa com questões trabalhistas, um colega médico que precisa de um parecer especializado ou o próprio paciente buscando um laudo para defender os seus direitos. E isso é sem convênio, sem uma tabela. Não tem glosa de plano de saúde, você precifica, negocia e recebe como um profissional autônomo. E as formas de atuar são muito mais amplas do que a maioria imagina. Por exemplo, perito judicial, nomeado pelo juiz para elaborar laudos em processos cíveis, trabalhistas, previdenciários, securitários. O assistente técnico, que é contratado por uma das partes para analisar o laudo do perito oficial e defender os interesses do cliente. Aqui você pode ser até assistente
em perícias criminais sem precisar de concurso. É como se fosse um médico legista contratado. E o consultor médico legal, que presta assessoria para advogados, hospitais, clínicas, seguradoras e empresas em situações específicas além da perícia e que podem ser judiciais ou extrajudiciais. Perícia previdenciária, a avaliação da capacidade laboral em benefícios, em auxílios e aposentadorias por incapacidade. A perícia trabalhista, análise de doenças ocupacionais, insalubridade, acidentes de trabalho, perícias de outros benefícios ainda, como isenção de impostos, solicitação de gratuidade de transportes, caracterização ou quantificação de deficiências. As perícias securitárias, avaliação de seguros de vida, invalidez, acidentes pessoais, DPVAT, auditor, parecerista dentro de hospitais, de empresas ou instituições que precisam de uma governança clínica com prevenção de litígio. São muitas frentes de atuação, todas dentro da medicina, todas usando o conhecimento que você já tem. Não é apenas medicina, é prova, método e responsabilidade. Antes de continuar, eu preciso desfazer um mito que impede muitos médicos de sequer considerar essa área. Você não precisa da residência em medicina legal e perícia médica para ser perito, não precisa ter passado em concurso público e não precisa abandonar a sua especialidade, caso já tenha. Qualquer médico formado com CRM ativo pode atuar como perito médico, independente de ter especialidade ou não, independente também do tempo de formado. O cardiologista usa o seu conhecimento, por exemplo, em perícias de incapacidade por doença cardíaca, de quantificação de gravidade para isenção de impostos ou benefícios, por exemplo. O ortopedista atua em processos trabalhistas com sequelas músculo-esqueléticas ou previdenciárias. O clínico geral avalia a capacidade laborativa em perícias previdenciárias. Um ginecologista pode emitir laudos em casos de responsabilidade médica. O psiquiatra trabalha em perícias de saúde mental e interdições e o clínico pode atuar em todas essas outras áreas, desde que conheça o método pericial. A perícia não pede que você saiba tudo, ela pede que você use com método e linguagem técnica o que você já domina. O conhecimento clínico que você levou anos para construir, que em alguns ambientes é desvalorizado, no mundo pericial tem um valor técnico reconhecido e com boa remuneração. Uma coisa que poucos falam sobre perícia é a flexibilidade do modelo. Não existe um caminho único. Não existe uma decisão binária entre ficar onde está ou largar tudo. Muitos médicos começam de forma paralela, mantendo o plantão, o consultório, a clínica e aceitando 1 ou 2 casos periciais por mês para aprender, para ganhar experiência e entender se esse modelo faz sentido para eles, sem pressão e sem nenhuma ruptura abrupta. Com o tempo, à medida que os casos chegam e a confiança cresce, alguns fazem uma transição gradual, reduzindo a carga clínica enquanto expandem a atuação pericial. Outros chegam a migrar 100% e outros escolhem manter os dois para sempre. A perícia é um dos poucos campos da medicina onde você controla o ritmo. Se você tem 10 horas por semana disponíveis, dá para começar. Se quiser trabalhar em tempo integral, dá para construir isso também. Se quiser trabalhar de uma cidade do interior sem se mudar, sem depender de estrutura hospitalar local, dá para fazer isso também. Agora, deixa eu te mostrar um dado que muda tudo. Segundo a demografia médica de 2025, uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP com o Ministério da Saúde e a ANB, existem hoje 1.868 especialistas em medicina legal e perícia médica no Brasil inteiro. 1.868. Para um país de 215 milhões de pessoas, com processos judiciais na área da saúde chegando a 65 mil novos casos por mês só em 2024. O crescimento das demandas não acompanha o número de peritos. Não é opinião, isso é
dado oficial. Mais dois números que poucos conhecem. A maioria dos médicos peritos ativos no Brasil tem mais de 55 anos. Apenas 1,3% tem até 35 anos e menos de 27% são mulheres. O mercado está envelhecendo. Nos próximos anos, uma parte significativa desses profissionais vai sair. E quem estiver formado e posicionado vai absorver essa demanda. E isso não é especulação, é demografia. Mas aqui está o ponto que mais importa e que a maioria das pessoas que fala sobre perícia ignora. Saber o que é perícia não é suficiente. Fazer um curso, aprender teoria, só isso pode não ser suficiente. O que faz um médico conseguir casos, construir autoridade e exercer perícia de forma sustentável é ter três coisas juntas: formação técnica de qualidade, um método claro de como operar na prática, laudos, honorários, credenciamento nos tribunais e acesso a um mercado real de casos desde o início da carreira. Sem as três é muito mais difícil. Com as três o caminho fica concreto. Eu vou te contar o que acontece com a maioria dos médicos que decide entrar na perícia por conta própria. Ele pesquisa, lê alguma coisa, ouve falar em perícia de algum lugar e decide que quer entrar. Aí ele se cadastra como perito em um tribunal e espera. Ele não sabe como fazer os passos, então ele se prende apenas aos cadastros e não sabe que precisa de validação desse cadastro. Ele espera meses, sem retorno, sem casos e sem saber se o cadastro foi feito da forma certa e se faltam documentos, se tem algo errado no laudo padrão que ele utilizou. Quando finalmente um caso chega, ele não sabe como precificar, cobra barato por medo de perder a oportunidade, entrega o laudo e o advogado devolve com questionamentos técnicos que ele não sabe responder. A experiência fica marcada como negativa e ele conclui que a perícia não é para mim. Não foi a perícia que falhou, foi a entrada sem preparo. O meio pericial é pequeno, são poucos peritos, como já falei anteriormente, advogados se conhecem, juízes conhecem os seus peritos. A sua reputação circula. Um laudo mal fundamentado fica registrado. Um erro de linguagem técnica cria a impressão de despreparo e isso leva tempo para reverter. É por isso que as três coisas que eu mencionei não são opcionais, não é exagero. É o que separa quem constrói uma carreira pericial de quem tenta, se frustra e volta para o plantão achando que não era para ela. Deixa eu te mostrar como fica a rotina de um médico que já está dentro da perícia, de forma estruturada. Ele acorda sem uma escala, verifica os casos que chegaram, um processo trabalhista para analisar uma perícia em local, uma perícia civil agendada, um parecer solicitado por um escritório de advocacia. Ele escolhe quais quer aceitar, negocia os honorários, define prazos de entrega, trabalha de casa ou do escritório ou de onde estiver, porque o laudo é um documento. Não precisa sempre de uma sala de exame, não precisa de uma equipe ou de uma estrutura hospitalar. Não existe paciente em sofrimento esperando na sala. Não existe intercorrência e nenhum chefe no plantão. O trabalho é intelectual, com análise, raciocínio, redação. E pode ser feito no horário que você escolher. E quanto mais experiência você acumula, mais os casos vão chegando através da sua reputação. Advogados te indicam, escritórios, a agenda se constrói de uma forma orgânica, sem anúncio, sem rede social, sem depender de um convênio ou de indicação médica. E isso não é teoria, é como funciona para médicos que entram nessa área com preparo, método e acesso ao mercado certo. Eu sei que você pode estar pensando agora, Caroline, eu não tenho tempo, a minha agenda já está cheia. E eu entendo, e é exatamente por isso que eu quero te mostrar que entrar na perícia não precisa ser uma ruptura. Médicos que estão em atividade, com agenda cheia, com plantão, com consultório,
também conseguem iniciar nessa área. Perícia não é uma segunda profissão que exige que você abandone a primeira. Ela é uma expansão do que você já sabe, com um modelo de trabalho completamente diferente. Muitos médicos começam aceitando 1 ou 2 casos enquanto ainda mantém a rotina clínica e vão migrando no ritmo que faz sentido para eles. Outra coisa que eu ouço muito: preciso da residência de medicina legal para ser perito, o que isso vai me diferenciar? Qualquer médico formado, ele pode atuar como perito, independente da especialidade. O cardiologista, o pediatra, o clínico geral, o ginecologista, todos têm conhecimento técnico que o mundo jurídico precisa. O que diferencia quem tem resultados de quem tenta e desiste não é a especialidade de origem ou a ausência dela, é saber como navegar nesse ambiente. E tem mais, uma que aparece bastante: eu vou conseguir casos mesmo sem ser conhecida? Essa é uma das barreiras que os médicos colocam na própria frente. A lógica da medicina assistencial, onde você precisa de fama, de indicação, de anos de consultório para encher a agenda. Isso não se aplica aqui. A demanda por peritos existe e está documentada. O desafio não é criar demanda, é saber onde ela está e como acessá-la. Você não precisa decidir nada agora, mas precisa entender o que está em jogo. E talvez você já tenha visto por aí alguém prometendo números específicos de faturamento, resultado em 30 dias, fórmula rápida, e não é isso que eu vou te dizer. Porque você, como médico, meu colega, merece honestidade. E o que eu posso te dizer é o seguinte: existe um mercado crescente com mais demanda do que profissionais qualificados. Existe uma área que permite trabalhar com autonomia de agenda, de lugar e de ritmo, usando o conhecimento que você já construiu ao longo de anos. E existe um caminho estruturado para entrar nessa área com seriedade. O resultado que você vai construir depende de você, mas o caminho, esse eu posso te mostrar. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. Se tudo que você ouviu até aqui fez sentido, se você reconheceu na perícia médica algo que pode mudar a direção da sua carreira, o próximo passo é simples. Você não vai comprar nada agora. O que eu quero é que você converse com a minha equipe. Um especialista do CAEP vai entender o seu momento, a sua especialidade, a sua rotina e te mostra qual é o caminho mais adequado para o seu perfil. É um diagnóstico personalizado, sem compromisso. Só médicos e estudantes de medicina, porque é para isso que esse ecossistema foi criado. Se você está considerando uma mudança real, o botão abaixo é o seu próximo passo.